que vai acontecer? A gente vai fazer uma linha no topo, outra linha na base. Porque eu pretendo fazer alguns rostos aqui. Eu trouxe 3 rostos para vocês, e não necessariamente a gente vai conseguir fazer as 3 vistas do mesmo rosto hoje. Pode ser que a gente tenha que trabalhar com, por exemplo, essa ou até a segunda aqui numa próxima aula. Nossa aula não é tão longa, né? Mas não há problema nenhum. Eu acho que quanto mais a gente se deter às vezes em um só, fazer ele algumas vezes é mais interessante do que a gente já ir querendo partir para os próximos e atropelar. Porque se trata de um rosto um pouco simplificado, né? E eu diria melhor, abstrato. Né? Quando eu falo abstrato, eu não sei se vocês me entendem muito, né? A gente fica lançando termos aqui e é bom explicar, né? Vocês tendo um repertório aí de formas geométricas ou não, eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui. Essa forma aqui, ó, da cabeça dele, lembra qual forma geométrica? Oval. Boa. Muito bem. E o nariz? Triângulo. Triângulo. Eu induzi um pouco vocês pensarem no triângulo porque eu fiquei fazendo um formato aqui. Mas existe uma outra forma geométrica no meio aí dele. Você poderia até levar em conta. Um retângulo. Muito bom. Né? E eu posso ver outros retângulos aqui, outras ovais. Por exemplo, aqui, ó. O próprio olho. Ó, uma menor que a outra, ó. Grande, média, pequena. Né? Ó. Então, em lugares que são um pouco menos previsíveis, a gente vê também formas geométricas. Ó, eu posso ter mais um retângulo aqui. Né? Meia elipse. A elipse ela pode ser ovalada ou circular. Então, a elipse é um pouco mais genérico o nome. Quando eu falo elipse, pode ser uma elipse meio deformada, ou então ovalada, ou uma circular. Circular porque ela é perfeitamente... ela tem uma circunferência ao redor do raio do ponto médio dela, que é igual para todos os lados. Como se fosse um quadrado, onde tem os 4 lados iguais. Bom, tudo bem. A questão é o seguinte, aqui nós temos então um frontal de um rosto. Isso daqui, pessoal, na escultura é chamado de busto. Isso daqui é um busto. Quando você tem apenas uma cabeça, um pescoço e às vezes, não no caso dessa, mas às vezes tem até um peito, até a parte do peito aqui tem. Aí depois, pronto, encerra a figura, acabou. Às vezes ela até dá um ar de quebrado, assim, de interrompido. Isso é muito comum. Vocês comecem a notar isso daí. Já devem ter visto alguns exemplos do que eu estou falando. Essa daqui, galera, é uma outra vista. A vista tem 2 nomes. Meio perfil. Por quê? Esse daqui é perfil. Então, se eu estou no meio do caminho, aqui é um meio perfil. Ou então, 3/4. Tá bom? Agora, por que 3/4? Existe uma lógica para isso. O rosto, vamos imaginar que ele tivesse dividido em 4 partes. Mas eu digo assim, ó, em linhas horizontais que fossem dividir o rosto em 4 partes. 1, 2, 3, em fatias, né? 1, 2, 3, 4. Digamos assim. Eu não vou riscar aqui porque não é objetivo, mas só para explicar essa questão do nome. Aí o rosto mudou, o rosto foi um pouquinho para o lado. Vocês percebem que a gente tem perda desse lado aqui e tem ganho desse? Eu vejo mais essa parte aqui, eu veria, se ele tivesse uma orelha, eu veria mais a orelha dessa, e aqui quanto mais ele virar, menos eu vejo a orelha. Mas uma vista bastante comum é a 3/4, nesse caso aqui. Ou seja, dá para ver ainda bem o olho, que está do lado prejudicado aqui, digamos assim, entre aspas, né? Ele não está muito pequenininho, e esse daqui fica maior, tá? E esse daqui é o perfil, beleza? Então, como se ele estivesse rotacionando esse rosto. Pessoal, toda vez que a gente vai observar uma escultura, se você estiver numa praça, tiver uma estátua no meio
da praça, junto com chafariz, aquela par de coisa. Nunca olhe para a estátua apenas por uma vista só. A escultura, que é basicamente aí o tridimensional das artes plásticas, a gente sempre observa essas obras de arte, essas esculturas, girando ao seu redor. Veja todas as vistas da escultura, porque ela é feita para você observar todos os lados. Você vai perceber que todos os lados são interessantes, né? Eles não fazem apenas uma figura que é interessante só ver de frente, né? Ao contrário do que a gente pode imaginar. De frente é melhor porque você sabe de quem se trata, de quem é essa figura, qual é a expressão do cara, tal. Não, mas geralmente vocês vão ver que eles, se for se tratar de corpos, eles fazem rotacionando, eles fazem um pé meio para lá, outro para cá, tudo para dar um dinamismo e dá a impressão que aquela pedra ou aquele mármore, não importa qual material seja feito, ele esteja vivendo, como se ele estivesse ali pulsando. Tá? Então o grande artista consegue isso e às vezes ele consegue numa estrutura, numa malha mais dura como essa daqui também. Porque vocês concordam que não tem muita expressão esse rosto? Onde que você poderia dizer que você encontra alguma expressão? Vocês conseguem arriscar aí pra mim? Expressão no sentido de falar assim, eu acho que ele tá meio assim, tá meio pensativo, então ele tá meio melancólico. Pra mim ele tá meio sério. Isso. Pra mim pra mim também. Pra mim ele tá... Eu acho que ele tá um pouco triste. Ah, legal, gostei. Um pouco triste. Eu acho legal isso. Dele... E não quer parecer que tá triste. Sei lá. Ah, gostei. No perfil dele dá pra ver. No perfil dele dá pra ver que o nariz dele parece o do Gru. O do Gru, é verdade. Isso. Parece uma bruxa. De uma bruxa, do meu malvado favorito, né? Do Gru. Isso, é verdade. Ele tem de frente o narizinho fica mais bonitinho, né? Mas de lado... E vocês acreditam que isso daqui não é uma figura masculina, é uma figura feminina. Se chama Edith Sitwell. Uma coisa assim. Eu tenho um coque. Então, tem um coquinho, né? Um Chanel. Muito jovem. Oi, perdão? Não ouvi. Parece que não é muito jovem. Provavelmente é uma meia-idade aí. Também não é uma idosa, mas é uma meia-idade. Agora, gostei do que falaram, acho que ela, não sei se A Helena. foi a Marina ou a Helena que comentaram que ela está meio triste, e outra coisa que ela endossou, ou foi uma outra que depois completou a outra, que além de meio triste, dá a impressão que não está querendo demonstrar tristeza. Parece demonstrar resistência. E a Marina falou que parece que ele não tá querendo ficar com cara de triste. Isso, então ele está resistindo à tristeza. Olha só, eu diria que existe ao mesmo tempo aqui, por exemplo, na vista meio perfil, dá a impressão que ela está um pouquinho mais concentrada, enquanto que na frontal está um pouco vaga. Sabe por que isso? Se vocês repararem aqui, ó, ela não está com o rosto extremamente reto. Concordam? Não existe uma inclinaçãozinha aqui, pequena, mas existe, hein? Ó, por exemplo, compara a retidão dessa base. Perceba que isso daqui não faz parte da escultura, assim, né, do material. Isso daqui é uma base, só para você deixar o busto mais alto. Isso também é muito comum. Então existe um eixo da base que não é o mesmo ali do rosto, ó. Pode ser o mesmo até um certo ponto do pescoço, mas parece que esse pescoço já começa a encurvar um pouquinho. Consequentemente, o que vai acontecer, ó, inclina. Isso daqui inclina. Com toda certeza, percebem? Isso daqui dá melancolia para a figura. Isso aqui dá um grauzinho de melancolia. Dá a impressão que ela está meio triste. Se ela tivesse mais virada ainda, ela estaria mais triste ainda. Essa impressão que vocês teriam. Agora, os olhos, como são um pouco caídos para os lados, dá a impressão não de doçura, mas de tristeza. Lembra daquela figura da aula passada? Aquela iluminura que a gente pegou? Ela dava a impressão de docilidade, né, de ternura,
e não de tristeza. Tanto que ela tinha um sorrisinho meio aparente ali. Ela estava entusiasmada. Ela estava diante do seu par ali. Certo? Então, vejam como que algumas características, alguns traços aqui, a gente pode já dar uma leitura mais aprofundada da imagem, né? Quem me chamou? A Lavínia. Fala, Lavínia. Então, eu tô com um pouco de dificuldade no nariz. Ah, no nariz? Mas já tá fazendo? Calma, a gente vai começar já já. Nossa, Tá todo mundo desenhando? É que eu fico falando... eu não tô desenhando. Não, eu sempre falo, depois a gente começa. Eu acho que tem alguém... O Luiz quer falar. Diga, Luiz. Olhando aqui a primeira imagem, né, da esquerda, eu tive a impressão, antes do senhor traçar a linha aí mostrando a curvatura, eu tive a impressão que ela estava indiferente com alguma coisa. Indiferença, né? Então, isso. Ela tá numa transição, né? Postura de transição. Então, é lógico, a gente não tem várias informações aqui. Não tem a pupila dos olhos, né? A íris aqui para direcionar, às vezes, e dar mais certeza sobre a tristeza ou sobre a indiferença. Não dá para ter uma certeza absoluta. É uma figura mais abstrata. Quando eu falo figura abstrata, isso é importante de vocês entenderem. É uma figura que tem as formas geométricas mais aparentes. Então diríamos assim, as formas geométricas é a nossa interpretação, a interpretação humana, a forma de ver do homem e de simplificar as coisas na realidade. Então a gente vê as coisas da realidade e a gente simplifica em formas geométricas. Né? Então se você pegar o panteão, ele tem formas geométricas mais claras do que um rosto, e que você vai observar, por exemplo, que eles, ao mesmo tempo que tentam fazer algum adorno, colocam uma forma orgânica, ali uma folha, uma folhagem ali no capitel, ele ainda tem muita retidão, por exemplo, na coluna, os pilares são retangulares, você vai ver o frontão do panteão é triangular. Não sei se vocês estão lembrando do que eu estou falando, é aquela escudo, lembra aquele monumento grego, panteão? Vamos lá, vamos tentar lembrar, não vou nem pôr a imagem. Depois eu mando para vocês. Mas vamos lá, vamos começar a desenhar, certo? Seguinte, lápis normal, lápis de esboço. Qual é o lápis de esboço? Número 2 ou 2B é o HB. Tudo bem? Vamos primeiro descer a linha de eixo. Se quiserem usar a régua também aqui, pode ser, mas eu vou usar a linha do lápis aqui normal. O eixo vertical. Veja, lembra do eixo um pouquinho inclinadinho da nossa figura, porque tudo aquilo que a gente estava comentando, né? Melancolia da figura aqui. Ou uma certa indiferença, que seja, vamos lá, tentar imaginar o que seja. Ó, se eu tenho então uma linha reta, perceba que eu fiz uma linha reta primeiro. Então eu vou inclinar um pouquinho. Por exemplo, eu posso inclinar um pouquinho assim, ó, cortando essa linha aqui, ó. Tipo isso aqui. Não sei se ficou claro aí, se eu confundi a cabeça de vocês, mas inclinar tipo isso aqui, um pouquinho. Aí você vem aqui e faz um tracinho para a gente localizar o queixo. Então aqui a gente sabe que é o topo da cabeça e aqui é o queixo. Por que essa linha reta? Para a gente ter uma base de linha vertical. Opa, a Gi entrou aqui, ó. Mas ao mesmo tempo, se o queixo é aqui, então a gente vai ter que trazer um pouquinho para cá esse daqui, ó. Vai ser o pescoço e o resto. E a base aqui. Digamos que ficaria isso daqui, então, ó. É assim, não sei se eu dificultei a vida de vocês fazendo essa linha. Pode fazer direto isso, ó. Inclinação, fecha aqui, que é o queixo, e pescoço. Aí a gente dá uma...
Oi? Alguém falou, não ouvi. Ó, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos cortar em 3 partes isso daqui. Conseguem pensar em uma divisão em 3? O que seria uma divisão em 3 aqui? Ó. Por cima, tá? Eu tô tentando imaginar aqui por cima. Não precisem ficar muito preocupados, não, ó. Tá vendo, ó? Pra tirar a prova real é pegar isso daqui, ó. O lápis. Desce ele, vê se tá no mesmo tamanho, desce e vê se tá no mesmo tamanho de novo, ó. Ó, fica equivalente. Professor, Oi. eu não estou conseguindo ver o seu desenho. A imagem da empresa aparece 1000 vezes em 4 lugares. Pelo menos agora eu não estou conseguindo ver a sua imagem. Luiz, você tá fazendo um robô. Aparece a sua cara. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2 partes dessa, tem 3, não tem? Tudo bem, vai, tem uma quarta aqui que é o pescoço. Mas vamos pegar 2 da inclinada, da diagonal. Pega só 2 e gira pra cá. No começo parece ser dificultoso a coisa aqui, mas vocês vão entender logo mais onde que eu quero chegar. Ó, só para vocês terem uma base, você viu que eu deitei a proporção aqui, ó. Eu deitei, eu fiz isso daqui, ó. Tá? Pra quê? Pra gente fazer um círculo. A gente interliga os pontos aqui, ó. Agora, não é uma elipse ovalada, não é oval, é um círculo. Então precisa ser uma esfera, né, mais perfeitinha possível aqui, ó. E vocês podem ir e voltar até acertar, porque naturalmente a gente não consegue acertar uma circunferência logo de cara, é difícil mesmo. Só que tem que fazer clarinho, tá, pessoal? Segurem no meio do lápis, porque senão você faz uma elipse muito forte e depois não consegue nem apagar. O que vai acontecer agora? Isso daqui, pessoal, é a medida do topo da cabeça até o nariz. Ou seja, o que eu fiz? Eu fiz isso daqui, ó, só para vocês entenderem melhor. Dividi em 3 partes. Olha lá, a divisão vai no nariz e outra na sobrancelha. Essas são as 3 partes que eu convidei vocês a dividirem, ó. Ó, beleza? E vocês vão fazer, fizeram aqui, né, o círculo, ó. O círculo é esse daqui. Aí você vai me perguntar, mas pra que isso aqui, né? Essa parte aqui já define a maçã do rosto aqui, ó. Já define essa parte importantíssima aqui, ó, que é abaixo dos olhos. Essa bacia que tem abaixo dos olhos aqui. Tudo bem? É isso que eu estou fazendo. Agora, então, a gente pode até prolongar um pouquinho esses traços. Principalmente esse, porque esse daqui é da sobrancelha. Esse aqui é do nariz, não precisa nem prolongar se não quiser. Mas esse aqui é a sobrancelha, ó. E a gente faz isso daqui, ó. Junta essa parte com o queixo. Melhorou um pouco, Luiz? Como é que tá a coisa aí? De vez em quando dá pra ver? Ó, pessoal, agora a gente vai fazer mais uma divisão. Conseguem dividir essa metade aqui, ó? Achem a metade dessa metade do rosto. Ó, seria basicamente isso. Metade, metade. Ou seja, são 2 lados iguais. E aqui, galerinha, mesma coisa do outro lado, tá? Achem a metade. Tá? E tracem aqui. A gente vai fazendo tipo um manequim, né? Vai ficando um robozinho até você achar, localizar olhos, nariz. Olha só. Essa linha aqui é a linha equivalente ao centro dos olhos. Tá?
Então o que vocês podem fazer? Vamos imaginar mais ou menos a metade desse trecho aqui, ó. Tá vendo esse trecho? Que é o trecho entre sobrancelha e base de nariz. Imaginou? Imagina a metade disso. Deve ser mais ou menos por aqui, né? Para vocês terem uma ideia, os olhos têm que acabar aqui, ó, na metade desse trecho. Lógico, acabar como? Sendo que eu não comecei, né? Tudo bem, vamos começar. Como é que a gente começa? Analisando essa figura, já que ela é bem simplificada e me lembra uma oval, então vamos fazer uma oval aqui, bem grandona assim, ó, quase batendo aqui deixando só um espacinho, sabe? Que é a largura do nariz. Quase batendo aqui, ó, como se fosse um óculos. Mas pessoal, bem clarinho, tá bom? Bem clarinho. Se vocês fazem isso forte, depois não dá pra apagar esse óculos, aí fica esquisita a figura. Precisa aceitar mais alguém? Ah, não. Todo mundo aí. Tudo bem, então. Legal. Agora, só para vocês terem uma ideia, eu posso puxar esse triângulo do nariz, ó. Não tem óculos, então eu puxo aqui, ó. O triângulo do nariz. Faço isso aqui, ó. E, deixa eu ver aqui, eu teria ultrapassando um pouquinho a base do nariz aqui, ó. Esse nariz comprido aqui de Grue. Tá? Dá pra fazer aquele retângulo. Eu acho que foi a Marina ou a Helena que disseram que tem um retângulo no meio do triângulo aqui. Que tá assim, ó. É lógico, né? Se você aproximar os olhos aqui, você vai ver que tem uma diferençazinha aqui, ó. Onde essa parte superior é mais larga, né? E aqui é mais fina. A gente pode também fazer isso. E borrou, né? Pera aí. Aí, voltou? Dá uma limpadinha com a borracha. Eu mostrei pra vocês essa borracha, né? Essa aqui é Limpati, pô. Macia. Essa daqui é boa que ela só dá uma amenizada, né? Ó, então, ó. Abre um pouquinho aqui, se quiserem. Em vez de um retângulo, né? Totalmente. Já abre um pouquinho mais na parte de cima e na parte de baixo ele fica mais fino, ó. Aí fica mais parecido com o nariz da moça lá. Tá bom? Olha só, essa região dos olhos. Aqui é a região, se a gente tivesse um crânio, né, a caveira não é assim? A gente vê essa parte bem aberta aqui, ó. E se vocês colocarem a mão nos olhos aqui, na frente do espelho, vocês vão reparar, vocês sentem a parte dura do rosto de vocês que vem abaixo dos olhos. É a parte do crânio. E o artista, aqui no caso, retratou muito bem aqui. Então o que a gente pode fazer, ó? Faz mais uma vez aqui um olhinho menor, ó. E mais uma vez aqui. Tentem fazer o máximo igual aqui que puderem, né? E simétrico, se for necessário, puxa uma outra linha de topo dos olhos e uma outra linha de base dos olhos, para eles se encontrarem. Mas é lógico, elas precisam ser paralelas a essas primeiras que vocês fizeram. Tudo paralelo, né? Tudo bem? Olha só, cuidado, hein, pessoal? Lembra essa linha aqui? É da sobrancelha, não é do topo dos olhos. Então, por exemplo, foi a Marina, né? Marina? Que me mostrou, ó, os olhos que você fez, Marina, estão encostados daqui. Só abaixa um pouco. Deixa eles encostados na base que eu tinha comentado, que é... O que é a base dos olhos? É a metade, é o centro desse espaço aqui, desse intervalo aqui. Então a boca... Como é que a gente sabe quando é que acaba a boca?
justamente pela metade dos olhos. Ó. O centro dos olhos vai indicar o término da boca, das duas pontas da boca. E como é que eu sei a altura da boca, para não fazer nem muito aqui, perto do nariz? Se eu faço uma boca perto do nariz e um queixão enorme, vai ficar parecido mais ainda com uma bruxa, né? A Marina e a Helena falaram isso daí. Então você imagina. E se eu faço lá embaixo, a boca lá embaixo, fica um busto muito grande aqui, aí fica parecendo que ela tá com um cara de dúvida, né? Ou então que tá duvidando de alguma coisa, que tá debochando. Como é que eu faço para eu saber? Eu acho primeiro, olha só, são várias divisões, vamos acompanhar. Existe essa parte do nariz, certo? Que já é aquela linha feita, e a linha do queixo. Dividam no meio, ou seja, tanto essa parte quanto essa parte precisam ser iguais. Tudo bem? Essa linha aqui é a base da boca. Agora dividam mais uma vez no meio, entre esse intervalo aqui, ó. Esse intervalinho. Mais uma vez, fazendo uma divisão no meio aqui. Sabe que linha é essa? Essa é a linha do topo da boca. E agora, dividam mais uma vez. Eu sei, pessoal, pois é. Várias vezes, né? Parece zoeira, né? Façam mais uma divisão. Isso daqui é a abertura da boca, é a linha do centro da boca. O que vai acontecer? Base da boca, topo da boca, centro, a parte central, a parte da abertura da boca. Fiz esse monte de linha para chegar no quê? Na posição correta e perfeita para ela aqui. Pelo que eu estou notando aqui, essa figura, como ele tem um nariz muito pontudo, ele fugiu um pouco da regra, galera. Então a ponta do nariz não pode nem exceder muito essa linha. E naturalmente excede essa linha. A ponta do nariz fica mais para baixo. Pelo menos nesse caso em que a vista, né? Existe um ponto de vista também, né? Então eu vou subir um pouquinho esse nariz para que ele não ultrapasse essa linha aqui. Então se vocês puderem também, subam um pouco o nariz de vocês aqui. Ó. Então joguem mais para cima esse arco do nariz, esse V que a gente tinha feito, tudo bem? Um pequeno ajuste aqui, beleza? Feito isso daqui, eu tenho um buço maior, ó, que pode ser um trapézio, um quase triângulo, né? O trapézio é aquela forma que parece um triângulo que foi recortado assim. Não é assim, ó, um trapézio? Só que esse trapézio ele vai ter esse Vzinho aqui acompanhando o lábio superior da boca. Então pequenininho, né, que eu estou fazendo em pequena escala, seria isso daqui. Aqui, ó. Tá? E agora, daqui até aqui, ó, eu faço a descida do lábio superior. Opa, agora tá parecendo uma boca, né? Tava esquisito antes, tava estranho. Pode fazer retinho assim mesmo, tá? Existe um outro Vzinho aqui. Aí eu vou ampliar um pouco mais, para vocês verem, ó. Um outro Vzinho aqui e essa parte mais expansiva da boca. Ó, e aqui é o lábio inferior, o final do lábio inferior. Tá? E aqui, galerinha, é a divisão do queixo. E o que eu acho muito legal de reproduzir uma escultura é que ela fica muito enfática, essas divisões tonais, divisão do tom, né? Que é a volumetria do rosto. Oi. Agora que eu vi você aqui pedindo para entrar novamente. Foi. Bem. Aí a gente vai agora. Tudo isso daí, né, pessoal, foi
uma estruturação do rosto. Vocês precisam, é necessário que a gente entenda o seguinte no desenho. Existe muito projeto no desenho. Você projeta, você faz um mapa, você vai chegando na figura aos poucos, é assim mesmo, tá? Não pode ter pressa, porque você vai encontrando os elementos do rosto na figura que você está fazendo aqui. Vai encontrando aos poucos. Então, por isso que existem linhas provisórias, né? Dá a impressão no meio do processo que o desenho está ficando bagunçado, que você está se perdendo, fica aquela coisa, aquela angústia maluca. Só que veja, se você trabalha com a mão leve, né? A angústia acontece quando a mão pesa e essas linhas que deveriam estar clarinhas ficam muito fortes e aí você fica confuso mesmo, fica uma bagunça danada e vai ficando feio, vai borrando a coisa. O formato da cabeça vai ser um pouco mais assim, ó. Por que eu faço? Por que eu comentei o círculo que depois puxa para o queixo? Porque o seu tá num formato meio aquadradado, ó. Assim, ó. O seu rosto. Então o que você pode fazer? Deixa mais fininho, vai puxando essas duas linhas já com uma influência para o queixo aqui, ó. Para terminarem no queixo aqui e não abrirem tanto para fazer um maxilar gigantão assim. Já vai fechando. Ainda mais por se tratar de uma figura feminina, o maxilar é menos aparente. Isso é muito comum. Tudo bem? Mais ou menos assim. Mas de resto tá muito legal. Ainda mais para você que pegou no meio do caminho aí. Pode mostrar. Isso, você melhorou de um lado, o lado esquerdo. Você pode fazer o mesmo pro lado direito. Mas não diminui desde aqui de cima, recortando e tirando esse espaço. Mantém redondinho aqui, ó. Pelo menos até esse trecho mantém redondo. Depois você afunila. A partir daqui você afunila numa curva, tá? Não é reto também. É tudo curva. Eu vou reforçar essa curva agora para vocês, ó. Tá vendo? Olha só o momento em que eu aperto o lápis. É só depois que eu já encontrei tudo. Né? Depois que eu tenho certeza da coisa aqui. Eu não vou apertar o lápis antes. Ó, e daqui pra fora a gente faz o cabelinho. Onde o cabelo termina? Praticamente um pouco abaixo da linha do nariz, né? Aqui, ó. Isso, Lavínia. Muito bem. Tá vendo? Então aí a gente vai dando um pouquinho mais de forma pra mocinha aqui, porque ela já não é muito bonita, né? E se fica com essa cara de manequim... Bom, então vocês percebem que a gente pode ir melhorando essas coisinhas aqui, ó, que a gente fez do começo, ó, vai lapidando. Por exemplo, o nariz não é muito pontudo, se vocês virem, pelo menos de frente, ó. De frente ele fica mais acanoado, né? Ó, isso daqui, essa ponta se quebra um pouco, ela não fica tão aguda. Aí, ó, tem também essa parte do nariz, talvez não muito largo, tá vendo? A gente vai melhorando a coisa, ó. Existe um macete pra gente saber quando começa o nariz também, ó. Quando começa não, quando termina as narinas. É aqui, ó. É o começo dos olhos. Vocês sabiam que entre dois olhos
a gente tem que ter o espaço de outro, terceiro olho. É um espaço igualzinho. Então, por exemplo, pega aqui, ó, a medida de um olho, a largura dele, joga aqui, ó, o intervalo tem que estar com o mesmo espaço de um olho. E o outro aqui, ó, igual também. Beleza? Ó, 3 medidas iguais aqui, ó. Isso também é uma outra regra. Porque aí agora a gente começa a dar detalhes nesse olho. Por exemplo, a pálpebra caída vai ficar um pouco mais abaixo ainda do que isso que a gente estava fazendo, ó. A gente não fez um círculinho aqui, uma elipse? Faz um recorte da pálpebra caída assim, né? Ó, ó outro traço para demonstrar que ela está meio, talvez melancólica, né? Porque a pálpebra é um pouco caída, né? Ó, para fazer na mesma direção, na mesma altura, traça uma linha aqui, ó. Para não ficar um olho para cima e outro para baixo. Pescoço, ó. Pescoço é basicamente na direção do término da boca aqui. Isso aqui é uma base para vocês não fazerem um pescoço nem muito largo nem muito estreito, para fazer na medida correta. Então esse ângulo é reto, então eu já começo a obedecer ele. Eu desço meio inclinado assim com a cabeça no comecinho, no começo, nas primeiras linhas. Depois ele vai entortar, ó, ele vai fazer essa inclinação. Tá? Aí aqui temos um sólido geométrico aqui, né? Uma forma cúbica, um retângulo cúbico aqui. E a gente representa mais ou menos assim, ó. Beleza? Muito bem. Então, vamos retornar o rosto aqui. Tem bastante coisinha pra gente mexer nesse rostinho aqui. Então, vamos lá. Todas essas linhas, então ficou um emaranhado aqui, né? A gente vai começar a eliminá-las. Começar a tirar essas linhas para poder dar a aparência do rosto aqui. Olha lá, tá ficando mais limpo, ó. Aí vai ficando beleza, né? Melhorar o formato desses olhos que não estão iguais não, ó.
Os olhos dessa escultura, em especial, são maiores do que o normal, tá? Isso é importante vocês terem claro. Não são olhos do tamanho convencional, estão um pouco ampliados. Como se fosse um mangá do comecinho do século XX. Eita abelha, sai daqui. Aí, aqui a gente pode dar uma arqueada um pouco melhor. Ó, existe uma coisa que a gente chama de mapeamento. Eu comentei isso com vocês no vestido da figura da aula anterior, né? Então veja aqui, ó. Mapeamento. Eu faço as linhas dos limites das sombras e das luzes. E não apenas dos limites dos componentes gerais do rosto, que é olhos, nariz e boca. Mas não, existem várias linhas que eu posso também traçar para organizar onde que eu vou jogar as sombras, tá vendo? Aqui acaba a luz, então eu jogo uma linha. Tudo isso a mão tem que estar bem levinha, tem que estar claro. Se for necessário abaixar um pouco a altura da boca, a gente faz. Por que eu estou falando isso? O lábio superior dessa figura aqui, dessa moça, em específico, né, é um pouco estreito. Então a gente tem que dar menos lábio superior, mais lábio inferior. A diferença é pequena, mas existe, tá?
Beleza? Então, ó, tudo isso que eu estou fazendo é um mapeamento da sombra e da luz. Deixa eu apagar esse eixo aqui. Com essa divisão, eu consigo fazer as sombras, tá? Vamos fazer a sombra aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer com o lápis número 2, que é bonzinho também para isso. Dica: começa pela parte mais escura. Faça todas as partes escuras primeiro, que é onde você pesa já a mão, com mais, né, você já vai querer pesar mais a mão. Porque depois é só ir diminuindo a força da mão para fazer os outros cinzas. Ó, perceba que eu estou trabalhando com uma sombra que vai na mesma direção, ó, do começo ao fim. Para isso você tem que estar com a mão leve, não pesa nada na mão, sempre, tá vendo? Começa bem tranquilo. E com o movimento sempre uniforme, um movimento sempre no mesmo sentido aqui, beleza? Aqui ó, você pode sobrepor um outro sentido, mas é só em algumas partes aqui, ou então...
Ó, percebo que a parte da testa é sempre mais clara e a parte do... No caso aqui o nariz nem tanto, né? Mas ele recebe um pouco mais de luz. E a maçã do rosto aqui parece que recebe mais luz. Aqui eu já posso entrar com um pouquinho mais de sombra desse lado direito do rosto da figura, tá vendo? Só que é o seguinte, precisa dominar a condição aqui de você segurar a força do lápis para não apertar tanto em momentos em que você precisa de menos luz, menos sombra, melhor dizendo, e que praticamente quase nula, né, a sombra é muito sutil. Essa transição entre sombra mais escura e até os altos as partes mais claras, ó, também é interessante da gente ir trabalhando isso daqui, né, que se torna uma habilidade, porque realmente logo de cara é difícil. É a convivência com o lápis aqui. Aqui é a parte mais escura, né? Bom, eu não trabalho com tratamento também tão apurado de grafite aqui nesse trabalho aqui. Eu fiz aqui o mínimo que a gente pode, só para demonstrar a questão da gradação da sombra para luz, no papel branco aqui, né? E é isso. A gente pode até trabalhar de uma forma mais espontânea aqui, ó. Nessa parte aqui. Beleza? Tá aí. Isso aí. Nas outras aulas a gente aborda as outras vistas da cabeça, tá? Do crânio. Com a mesma figura, eu acho interessante. Tá bom? Então é isso. Aí na próxima aula a gente trabalha com os outros ângulos da cabeça. Certo? É mais ou menos isso daí. Falou, tchau, tchau.